Contato agora aqui na Band News FM é com o sociólogo Antônio Lavareda para repercutir a pesquisa Datafolha que mostra a popularidade do presidente Jair Bolsonaro. Já convido o nosso ouvinte a nos assistir também no YouTube, sempre com imagens. Lavareda, bem-vindo. Boa tarde para você. Boa tarde, Débora. Lavareda, a gente falava agora há pouco sobre essa diferença, né, em relação à pesquisa anterior, em relação ao desempenho bom e também o desempenho ruim, né, na avaliação das pessoas que responderam à pesquisa em relação ao presidente Jair Bolsonaro. Houve uma melhora em relação àqueles que consideram o governo ótimo ou bom, subiu de 32% para 37%, né, em relação à pesquisa anterior, que foi realizada nos dias 23 e 24 de junho. E o índice de rejeição também teve uma queda nessa curva, né, caiu de 44% para 34% aqueles que consideravam ruim ou péssimo nesse período. Qual a avaliação que a gente pode fazer? O que mudou de lá para cá para que esses índices fossem apontados na pesquisa atual? Ô Débora, eu vi ainda há pouco o comentário do Fernando Schiller. Ele tem basicamente razão quando ele aponta que mudanças de atitude e de comportamento do presidente Bolsonaro contribuíram para isso. Sobretudo, o presidente ter entrado no modo equilíbrio, digamos assim, evitando declarações polêmicas, declarações que conflitavam com lideranças de outros poderes do Estado e com governadores também, frequentemente, e ao mesmo tempo ter deixado de estimular e de participar de manifestações radicais, manifestações antissistema, antidemocráticas. Mas, afora isso, eu chamaria a atenção, porque acho muito importante, porque marca um autêntico divisor de águas, que é a adesão do presidente Bolsonaro ao presidencialismo de coalizão. Finalmente, o presidente se convenceu que no regime presidencialista que ocorre num quadro multipartidário, o presidencialismo de coalizão é a única forma viável de encaminhar um governo, de assegurar como tal governabilidade dentro dos quadros, do contorno democrático. E o presidente fez isso através dessa aliança com o Centrão, que conferiu ao governo maior estabilidade política e, ao mesmo tempo, já começa a produzir mudanças. O presidente colocou, por exemplo, um ministro, em função disso, o ministro da Comunicação, o Fábio Faria, que mudou a comunicação do governo, que agora é muito mais eficiente, né, tanto do ponto de vista de publicidade, como do ponto de vista de PR, de relações públicas. O presidente coloca agora na liderança do governo na Câmara Federal, bastante experiente, ex-ministro Ricardo Barros, substituído pelo Major Hugo, etc. Então, com isso, o país vai entrando num período de maior estabilidade política, diminui bastante o volume de noticiário negativo sobre o governo e, naturalmente, nesse quadro mais favorável, a avaliação positiva do governo é resgatada. E hoje já se aproxima, aliás, já ultrapassou um pouco, Débora, o percentual de votos de apoio que o presidente Bolsonaro teve no primeiro turno de 2018. Professor Lavareda Coutinho, quem está falando, prazer falar contigo mais uma vez. É claro que essa pesquisa na qual estamos aqui falando não atinge, por motivos óbvios, o que está nos noticiários de hoje, que a gente tem falado bastante na Band News FM, que é a prisão do ex-assessor de Flávio Bolsonaro. Onde eu quero chegar, professor? O senhor acha que a popularidade do presidente pode ser abalada em pesquisas futuras, ou mesmo nessas últimas pesquisas, com o que acontece com os filhos dele? André, pesquisas já realizadas, pesquisa, por exemplo, XP e PESP, na última, lá de julho, já estava abordada essa questão, mostrava que para a maioria da população, para uma maioria absoluta da população, o assessor, né, ele é assessor do senador Flávio Bolsonaro. Então, ele não é exatamente, ele não atingia a sua prisão, né, e as suas circunstâncias não atingiu diretamente, não arranhavam a figura do presidente. Óbvio que se as investigações avançam, se as denúncias sobre outros cheques depositados em outras contas da família Bolsonaro, tudo isso avança e ganha mais peso no noticiário, isso virá
a provocar prejuízo à imagem do presidente e, como tal, tem o potencial de lhe subtrair pontos. Agora, lembrar que, no momento, nós temos essas atitudes e comportamentos modificados do presidente e o auxílio emergencial também, que foi fundamental para produzir o maior movimento nessa pesquisa que ocorreu no Nordeste. André, se você compara todo o desempenho do presidente Bolsonaro em 2018, no primeiro turno de 2018, com essa última pesquisa agora, e esse é um exercício importante para uma melhor avaliação política do significado de um levantamento de opinião no momento, você vai ver que foi na região Nordeste e que o presidente conquistou o maior ganho. E por que na região Nordeste? Porque aí se concentra a grande quantidade, né, o valor mais expressivo em termos relativos, de beneficiários desse auxílio emergencial.